Hoje nós vamos estar falando sobre o profeta Jonas. É uma passagem bastante conhecida, é um livro bastante conhecido da nossa Bíblia, é um livro curto, mas com uma história de conhecimento de muitas pessoas, até das crianças que já cresceram, ouviram alguma vez na sua vida sobre a história do profeta Jonas. Mas eu quero trazer para você esta mensagem com um ponto de vista diferente daquele que nós estamos acostumados a ouvir ou até mesmo ler. Um ponto de vista diferente, olhando não somente para o profeta Jonas, mas trazendo o enfoque desta mensagem para o próprio Deus. Porque quando nós lemos a história do profeta que está relatada nas Escrituras Sagradas, nós muitas vezes percebemos ou temos a ideia de um Deus irado, de um Deus que oprime uma pessoa até que ela possa se render e voltar até os braços dele, até que esta pessoa possa fazer a sua vontade. Mas não é desta maneira que eu quero que você entenda esta palavra hoje. Eu muitas vezes no meu tempo de ministério, eu ministrei sobre o profeta desobediente e o Deus irado com aquele que não lhe obedece. E nós vemos comumente esta história sendo ministrada desta maneira, não é? Nós temos esta ideia de que Deus, ele vai te castigar, Deus, ele vai irar-se, Deus, ele vai te oprimir, ele vai mandar tempestades na tua vida até que você se renda e faça aquilo que ele quer. Muitas vezes nós olhamos desta maneira, mas não é assim que eu quero trazer esta mensagem da parte de Deus para você neste momento, porque o Espírito Santo de Deus estará nos revelando algo diferente, algo especial. Em vez de nos mostrar um Deus irado que obriga o ser humano a servi-lo, a segui-lo, a obedecê-lo porque teve um chamado, nós vamos ver agora um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que quer por todo o custo que a pessoa se aproxime novamente dele, que volte para ele, mas volte por amor, com atitudes de amor. E é isso que eu quero que você entenda neste momento. Talvez você esteja vivendo caos na tua vida, talvez você tenha vivido ou esteja vivendo um tempo de angústia, um tempo de tristeza, um tempo onde você pode dizer às vezes que está vivendo num verdadeiro inferno. Um inferno no seu lar, um inferno na tua vida profissional, um inferno com as tuas coisas pessoais, com os relacionamentos pessoais. Mas eu quero te trazer uma palavra hoje de conforto, não é uma palavra de condenação. Eu não vou trazer para você hoje uma palavra de acusação, que se você não voltar a Deus, Deus vai te castigar. Não, eu vou te dizer nesse momento que o Senhor não vai desistir de você, que o Senhor, pelo amor, pela graça, pela misericórdia que Ele tem, Ele te ama, Ele tem compaixão de ti, e Ele não vai desistir de você. Ele quer trazer você de volta para perto dele. Quem sabe eu esteja falando neste momento com pessoas que se afastaram de Deus,
que como Jonas fugiram da presença de Deus por algum motivo, talvez por algum problema na própria igreja, talvez por um problema emocional, ou um problema espiritual, ou se esfriou, desanimou e ficou longe dos braços do Pai. Mas é nesse momento que o Espírito Santo de Deus traz uma palavra para você, uma palavra de volta, uma palavra de carinho, uma palavra de amor, uma palavra que Ele quer você novamente se relacionando juntamente com Ele. Mas você pode dizer, mas pastor, como é esta situação? O senhor vai falar de amor, de graça, de carinho, de compaixão, de misericórdia, usando a história de Jonas. Mas eu quero te lembrar que antes de todas as coisas acontecerem na vida de Jonas, ele era um homem chamado por Deus. Ele era um homem temente a Deus. Jonas era um profeta de Deus, que orava, que meditava nas Escrituras. Ele era um homem que estava muito perto de Deus o tempo todo, como um filho querido está nos braços do Pai, na casa do Pai em todo o tempo. Por isso, Jonas, ele era amado por Deus. Ele era um homem especial, que ele precisava, na verdade, de estar sempre nos braços de Deus, nos braços do Pai. Mas, um dia, Deus chegou para Jonas e falou que ele deveria ir até Nínive. Nínive era uma cidade de 120 mil habitantes. Nínive era uma cidade localizada na Assíria, e os assírios eram inimigos do povo de Deus. A Assíria, normalmente, quando capturavam um profeta, eles torturavam o profeta. Eles arrancavam a pele dos profetas da época e eles penduravam o corpo sem pele no sol para que queimasse e produzisse dor. Nínive era formada por habitantes que não tinham compaixão, não tinham misericórdia dos seus inimigos. Mas um dia Deus fala para Jonas ir até esta cidade e pregar a sua palavra. Por quê? Porque Deus é um Deus de amor. Por piores atitudes que as pessoas tomam, por piores coisas que a humanidade vem a fazer, Deus é um Deus de amor, de misericórdia, de compaixão e de graça. É por isso que eu te digo que não importa o que aconteceu na sua vida, não importa o momento em que você está passando, talvez você tenha se afastado, talvez você tenha virado o rosto para Deus, talvez você tenha dito, eu jamais vou estar perto de Deus novamente. Mas o Senhor, Ele não desiste de você. Não importa o que você falou, não importa o que está acontecendo, não importa o que você fez no passado, Deus não vai desistir de você, porque Deus te ama, porque Deus quer você perto dele. E Deus, Ele não desistiu do povo de Nínive, ainda que aquele povo pecasse, ainda que aquele povo tivesse pecado e era maldoso, tinha maldade no seu coração, mas Deus também queria salvar aquelas pessoas. E Deus escolhe a Jonas para ir até Nínive, pregar aquela palavra. Mas Jonas era um patriota, Jonas era um nacionalista, Jonas amava o seu povo, Jonas amava aquelas pessoas que serviam a Deus.
E Jonas não queria pregar esta palavra de amor e de misericórdia por aquele povo, porque Jonas pensava, se aquele povo ouvir a verdadeira palavra de Deus, aquele povo vai se render, aquele povo vai se entregar a Deus, e Deus vai ter misericórdia e vai salvar aquelas pessoas. E Jonas, no seu egoísmo, na sua maneira limitada de pensar, ele, como patriota que era, ele não queria que esta mensagem alcançasse aquelas pessoas, porque ele entendia que aquelas pessoas mereceriam a ira de Deus, aquelas pessoas mereceriam a raiva, o rancor, a mão poderosa de Deus sobre aquela cidade. Então Jonas já tinha condenado aquelas pessoas no coração, mas Deus não tinha desistido daquelas pessoas. E Deus escolhe a Jonas: Jonas, vá até Nínive e pregue ali a minha palavra para que eles se arrependam. Mas Jonas não quis isso. Então Jonas fugiu da presença de Deus. Nós estamos acostumados a ver essa história de Jonas como um profeta desobediente, um profeta que virou o rosto para Deus, mas nós não estamos acostumados a ver e ouvir que Deus amava tanto a Jonas, que Deus tinha tanta misericórdia e compaixão sobre a vida de Jonas, que Deus jamais iria desistir de Jonas, mesmo sendo desobediente, mesmo indo para um lugar oposto da onde ele teria que ir. Deus não iria desistir dele. Deus jamais iria abrir mão da vida de Jonas. É por isso que eu digo para você, Deus jamais vai desistir de você. Você pode dizer, pastor, mas esta é uma mensagem de amor. Mas veja como Deus tratou a Jonas, porque Jonas, quando foi para Jope e depois pegou um navio até Tarsis, a Bíblia diz que veio um vento forte soprado por Deus. E com aquele vento o mar se revoltou, e com aquele vento veio uma grande tempestade, em que a tripulação daquele barco começaram a jogar as coisas no mar, para que pudessem salvar a sua vida. Foi Deus quem mandou aquela tempestade, foi Deus quem mandou aquele vento, foi Deus. Então Deus é um Deus que oprime, é um Deus que força as pessoas a fazerem a sua vontade? Não. É isso que eu quero que você entenda. Quando Deus manda uma tempestade nas nossas vidas, quando Deus manda e permite que certas circunstâncias aconteçam na nossa vida, é porque Ele nos ama, é porque Ele quer nos trazer de volta, não é porque Ele quer obrigar a você a fazer isso, não, é porque Ele tem amor, Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de compaixão. Talvez você esteja passando por um verdadeiro caos na tua vida. Talvez muitas coisas tenham sido destruídas à tua volta. Muitas coisas têm sido destruídas ao teu redor. Mas eu quero te dizer pelo Espírito Santo de Deus hoje, Deus está permitindo tudo isso por amor, porque Ele quer que você volte novamente a Ele. Veja que aquelas pessoas começaram a jogar as coisas do navio, e eles não sabiam o que acontecia, começaram a clamar ao seu Deus. A Bíblia diz que cada um começou a clamar ao seu Deus. Enquanto isso, Jonas dormia. Veja que muitas vezes as coisas estão acontecendo ao nosso redor, as pessoas estão em pânico, as pessoas estão querendo salvar a situação, mas muitas vezes nós estamos dormindo com os olhos fechados,
não prestando atenção nas coisas que estão acontecendo à nossa volta, o porquê isto está acontecendo, o porquê isto está ocorrendo na nossa vida. E de repente aquelas pessoas viram que as súplicas, os clamores que eles faziam ao seu Deus não estava fazendo efeito. Então eles foram ali embaixo e acordaram a Jonas e falou: Jonas, você não está vendo o que está acontecendo? Você não vai clamar ao teu Deus? E Jonas começa a dizer sobre a sua vida para aquelas pessoas. E eles se espantaram quando jogaram a sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Aquilo significaria o quê? Que Jonas era o culpado por toda aquela situação. Que Jonas era a causa de toda aquela situação. Então Jonas contou a sua história e disse: eu fugi da presença de Deus, eu sou temente a Deus. Veja, que interessante. Jonas, ele não diz eu estou afastado de Deus. Ele diz eu sou temente a Deus, eu temo ao Senhor. Mas ele reconhece que ele desobedeceu, ele reconhece que ele errou diante do Senhor. E por isso Deus estava soprando aquela tempestade. Talvez no pensamento de Jonas aquilo era um castigo, mas não, era um instrumento que Deus estava permitindo para trazer Jonas de volta à sua presença, porque Deus o amava. Eu te pergunto, por que Deus não levantou outro profeta para pregar a Nínive? Porque sempre nós costumamos a dizer: olha, se você não fizer, Deus levanta outro que faça. E é verdade. Se nós não fazemos aquilo que Deus quer, Deus levanta outra pessoa para fazer no seu lugar aquilo que você não fez. Por que que Deus não agiu desta maneira então com Jonas? Sabe por quê? Porque Deus não desistiria de Jonas. Você pode ter dito: ah, mas colocaram alguém no meu lugar. Ah, mas eu fui substituído e as coisas estão indo bem. E para mim as coisas só vão de mal a pior. Deus já levantou outra pessoa. Mas eu quero te dizer, Deus não desistiu de você. Deus não desistiu da tua família. Deus não desistiu da tua casa. Deus não desistiu do teu coração. E Ele está permitindo sim que a tempestade venha. Ele está permitindo sim que os ventos soprem, que o barco da sua vida esteja a ponto de naufragar. Mas eu quero te dizer, isto não é para a tua destruição. Isto é um instrumento que Deus está usando para te trazer de volta. E esta é a palavra de hoje. Volta, volta. Mas Jonas não queria de maneira alguma voltar. Jonas pensou: se eu voltar, eu vou ter que cumprir aquilo que Deus me ordenou, e eu não quero mais voltar àquela vida, eu não quero viver mais aquele momento, eu não quero mais ter um encontro com Deus novamente. Então Jonas disse àquela tripulação: me joga no mar, me joga no mar. Veja que não foi Deus que falou para Jonas que ele se jogasse ao mar. Não foi Deus que falou para a tripulação jogar Jonas ao mar. Porque normalmente quando nós não fazemos aquilo que as pessoas pensam que é o correto, as pessoas normalmente vão nos lançar ao mar. Por quê?
porque muitas vezes as pessoas não têm o amor, a compaixão e a misericórdia. E talvez você tenha sido esta pessoa que estava com dificuldades, passando por alguns problemas, e as pessoas não entenderam você, as pessoas não compreenderam você, as pessoas olhavam você como uma maldição, olhavam para você como um obstáculo e te lançaram fora do barco. Não foi Deus que falou para aquela tripulação jogar Jonas para fora do barco. O próprio Jonas chegou numa situação e, pensando em proteger a vida daquela tripulação, disse: não, me jogue ao mar. Me jogue ao mar, porque a tempestade vai passar. Quantas pessoas hoje estão desistindo de outras pessoas? Quantas pessoas hoje estão desistindo de Deus? Quantas pessoas hoje estão desistindo dos seus sonhos e estão desejando ser lançada ao mar? Você está entendendo o que eu estou falando hoje com você? Quantas pessoas hoje estão dizendo: é melhor que eu morra do que continuar vivendo desta maneira? É melhor que eu seja lançado ao mar do que estar contemplando toda esta situação que está acontecendo à minha volta. E ele pediu para que fosse jogado, e a tripulação o jogou ao mar. Mas veja que Deus não tinha ordenado isso. Eu entendo que não era o propósito para que Jonas fosse lançado ao mar, porque Jonas poderia fazer uma oração dentro do barco, mas Jonas não. Ao invés de orar, porque Jonas era um homem de oração, porque para ser profeta de Deus precisa ser uma pessoa de oração. E eu tenho certeza que Jonas era um homem que orava a Deus, temia a Deus. Por que Jonas não orou lá dentro do navio para que a tempestade passasse? Por que Jonas não reconheceu os seus erros? Por que Jonas não se derramou diante da presença de Deus e falou: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajude, eu reconheço que eu errei, mas eu estou vendo que toda esta tempestade que está acontecendo na minha vida e na vida desta tripulação do navio é por conta do teu amor sobre mim, é porque tu me queres de volta. Mas não, Jonas quis levar até as últimas consequências, e ele pede para a tripulação: me joguem, me lancem ao mar novamente. E eles assim o fizeram. Mas veja que Deus amava tanto a Jonas, que Deus amava tanto a vida daquele homem, que Deus providencia um grande peixe, diz a Bíblia. Deveria ser um monstro marinho. Há muitas pessoas que, quando leem essa história ou ouvem, eles pensam que é uma história de ficção, que é impossível um grande peixe engolir um homem e este homem ficar vivo por 3 dias e 3 noites no ventre desse grande peixe. Mas eu quero te dizer uma coisa: você que acha impossível, eu vou te dizer que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus que faz coisas que nós não podemos imaginar, que nós não podemos pensar. Pelas melhores que sejam as nossas previsões, Deus está sempre pronto para surpreender. E ainda que Jonas quisesse ter morrido
afogado naquele mar no meio da tempestade, Deus o amava. Tem muitas pessoas que veem como uma ficção, mas eu quero te dizer, a Bíblia é um livro de fé. E nós, quando lemos a palavra, nós temos que ler com fé, porque se assim não tivesse acontecido, Jesus não teria citado a história de Jonas lá no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Está escrito que Jesus falou, dentre muitas coisas, ele disse assim: olha, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, da mesma maneira o Filho do Homem estará no seio da terra por 3 dias e por 3 noites. Veja que Jesus confirma a história de Jonas. Não há por que nós duvidarmos desta passagem. A realidade é que veio sim um grande peixe, um enorme peixe, e que engoliu a Jonas. Mas muitas vezes nós olhamos e pensamos: olha, Deus mandou aquele peixe para acabar com a vida de Jonas, porque se ele se livrou do barco, ele vai morrer dentro do ventre deste grande peixe. Mas não, aquele grande peixe foi um instrumento de preservação que Deus mandou para a vida de Jonas. Aquele grande peixe foi um instrumento de salvação. É como se fosse uma tábua de salvação para a pessoa ainda se manter vivo. Por quê? Porque Deus continuava amando a Jonas. Deus não desistiria de Jonas. Quando Deus percebeu que aquela tripulação mandou jogar Jonas ao mar, imediatamente Deus providenciou algo que preservasse a sua vida por mais um tempo. Por isso que ainda no meio do caos que você está vivendo, ainda no meio desta situação difícil que você está vivendo, Deus sempre providencia um instrumento de salvação. Aleluia. Deus sempre providencia um instrumento para preservar a tua vida, para preservar você. Por quê? Porque Deus não desistiu de você. Assim como aquele pai não desistiu do seu filho pródigo, da mesma maneira Deus não desiste de você. O mesmo amor que aquele pai aguardava todos os dias na sua casa o retorno do filho, da mesma maneira Deus espera o teu retorno. Deus espera a tua volta. E quando Jonas está no ventre daquele grande peixe, a palavra de Deus diz que Jonas orou ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Preste atenção nesta oração. Preste atenção nesse texto. A palavra de Deus diz que quando ele estava naquele grande peixe, nas entranhas, no ventre, ele orou. Aleluia. A oração é o contato que nós temos com Deus. A oração é o instrumento de conexão do homem com Deus. Aleluia. Tudo pode ser mudado pela oração. Tudo pode ser mudado e transformado pela oração. O mar pode se acalmar através da oração. As ondas podem abaixar pela oração. A tempestade pode acalmar pela oração. Você pode mudar situações agora que estão ocorrendo na tua vida pela oração. Jonas orou.
Jonas orou. E quando Jonas ora, Deus se inclina para ouvir o clamor de Jonas. Veja, com tantas pessoas no mundo, Deus ouviu a oração de Jonas. Por quê? Porque Deus, Ele é pessoal. Aleluia. Deus se importa com cada um de nós. Deus se importa com você. Hoje, Deus está trazendo uma palavra de resgate, uma palavra de amor, uma palavra de compaixão, uma palavra de misericórdia, dizendo: eu te amo, meu filho, eu te amo, minha filha, volta para os meus braços, volta a falar comigo. Desde que Jonas tinha saído da presença de Deus, Jonas não tinha orado mais, Jonas não tinha falado com Deus, Jonas tinha quebrado o relacionamento com Deus, Jonas tinha quebrado a aliança que ele tinha com Deus, mas mesmo assim, Deus continuou fiel, Deus continuou amando a Jonas, Deus queria fazer o melhor para a vida de Jonas, assim como Deus te ama. Quanto tempo faz que você não ora com o coração rasgado, com o coração sincero? Mas Jonas precisou estar nas entranhas daquele grande peixe para poder orar. Veja, Jonas não tinha pedido para morrer, Jonas não tinha pedido para a tripulação jogá-lo do navio ao mar, mas agora a situação chega numa fase tão grave que Jonas começa a perceber que não dá para lutar com Deus. E Jonas começa a orar, e o versículo 2 do capítulo 2 de Jonas diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Veja o que ele diz agora: das profundezas da sepultura eu gritei. Eu gosto de uma outra tradução que diz: do ventre do inferno eu gritei. Em outra tradução diz: do lugar dos mortos eu gritei. E aqui diz: da sepultura eu gritei, eu clamei. E ele diz: e tu ouvistes a minha voz. Aleluia. Não importa o inferno que você está vivendo, não importa se você chegou no fundo do poço, não importa que se você se sinta no lugar dos mortos, você tem dito: eu estou vivendo um verdadeiro inferno na minha vida. Mas hoje é dia que Deus estende a mão sobre você e com misericórdia na sua vida, Ele te chama de volta. Ore a Ele. Você, quando terminar esta mensagem, eu vou convidar você para orar comigo. Eu vou convidar você para estar clamando a Deus comigo. E assim como Deus ouviu o clamor de Jonas, Deus também vai ouvir o seu clamor neste momento. E no versículo 13 ele diz: tu me lanças no profundo, no coração dos mares. É Deus que fez, foi. E a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Foi Deus que mandou a tempestade? Foi. Foi Deus que permitiu? Foi. Por vingança? Por crueldade? Por obrigar a Jonas a fazer aquilo que não queria? Não.
foi por amor ao seu filho. Foi por amor a Jonas. Deus permitiu para que Jonas chegasse neste momento e voltasse a ter comunhão com Deus. E no versículo 4 ele diz: eu disse, banido estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei o olhar para o teu santo templo. Oh, aleluia, que oração tremenda. É uma oração de reconhecimento. É uma oração de entrega. Jonas estava dizendo: eu reconheço que eu não posso viver sem a tua presença. E ele diz: eu me sinto banido diante dos teus olhos, mas eu vou voltar a olhar para o teu santo templo. Aleluia. Jonas aqui faz uma oração de conversão, de arrependimento. Você sabe o que é arrependimento? É mudança de atitude, é mudança de mentalidade. Arrependimento é tomar uma decisão contrária àquela que você tomou no passado. Jonas estava dizendo: eu tomei a decisão de sair da tua presença, de virar o meu rosto para ti, mas hoje eu quero me arrepender e olhar novamente para o teu templo. Aleluia. E aí que Jonas vai conhecer o amor de Deus. Se Deus fosse vingativo, se Deus fosse um Deus que derramasse a sua ira sobre os nossos erros, sobre as nossas vontades, Deus já teria nos matado, já teríamos morrido, estávamos mortos, mas não. Deus nos olha com amor. Deus poderia tampar os seus ouvidos para a oração de Jonas. Não, Jonas, você desobedeceu, agora você vai pagar com a sua vida. Agora que você está no ventre do peixe, você vai se arrepender? Não, agora você vai morrer. Mas não é assim que Deus age. Não é assim, porque Deus espera o coração do homem se arrepender, voltar. É tempo de arrependimento, é tempo de conversão, é tempo de você voltar novamente os teus olhos ao templo, é tempo de você voltar novamente os teus olhos a Deus e voltar a Ele, estar nos braços dEle. E se você orar com uma oração de arrependimento, de conversão, o Senhor terá misericórdia de ti, o Senhor continuará te amando, porque Ele não vai desistir de você, e o Senhor vai te colocar novamente no propósito. Ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça, eu desci até os fundamentos dos montes, as trancas da terra prenderam-se para sempre. Veja, Jonas estava se sentindo no fundo do poço, como preso nos fundamentos da terra. Desceu até o último degrau, mas ele diz: mas tu fizeste subir a minha vida da cova, ó Senhor meu Deus. Aleluia. Mas tu fizeste subir a minha vida da cova. Eu vou te dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus, eu não te conheço, eu não sei quem você é, eu não sei porque você está assistindo esta mensagem, mas eu vou te dizer e vou te dar uma palavra de Deus. Aleluia. Porque eu sinto o Espírito Santo nesse lugar.
Quantas vezes a tua sepultura já foi aberta? Quantas vezes a tua morte já tinha sido encomendada? Mas o Senhor te preservou até hoje, porque Ele te ama, porque Ele tem misericórdia de ti, porque Ele quer você de volta para Ele. Ele não quer que você seja entregue à morte. Ele quer tê-lo de volta, tê-la de volta. Quantas coisas estão acontecendo, quantas coisas já aconteceram, para que você entenda que Deus te ama e Ele está permitindo que tudo isso ocorra, porque Ele te quer de volta. Até onde você vai lutar? Até onde você vai resistir ao amor de Deus? A oração dele continua: quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei de ti, ó Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se apegam aos ídolos vãos afastam de si a sua própria misericórdia. Eu, porém, com um cântico de ações de graça, te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Aleluia. Veja que tremendo. Quando a minha alma se desfalecia, quando eu não suportava mais, quando eu via que não iria resistir mais, eu me lembrei de ti e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E quando Jonas fez esta oração, eu poderia colocar o tema desta mensagem como a oração de Jonas. E quando ele faz esta oração, veja o versículo 10. E o Senhor falou ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. O Senhor falou ao peixe. Sabe o que quer dizer? Que Deus tem o controle de todas as situações e basta uma palavra dele para que as coisas voltem aos seus devidos lugares. E esta palavra que ele está liberando sobre você. Deus não está se vingando de você. Deus não está te castigando. Não. Deus está permitindo e criando circunstâncias na tua vida para que você se renda a Ele, mas porque Ele te ama, porque Ele tem misericórdia de você, porque Ele quer de volta. E eu vou terminar esta mensagem de hoje. Se você sentisse o que eu estou sentindo agora, porque um dia eu já virei o meu rosto para Deus. Um dia eu já fugi da presença de Deus. Um dia eu já fui longe dos braços do Pai. E Deus permitiu que algumas circunstâncias acontecessem para que eu pudesse ver o amor dele por mim. Porque Deus não desistiu de mim. E se eu estou aqui falando para você, eu sou prova viva de uma pessoa que muitas vezes já se encontrou nas entranhas do grande peixe. E como Jonas, gritei do ventre do inferno, e Deus ouviu o meu clamor. Prova disso que eu estou aqui com você, e não estou obrigado
Não estou falando com você aqui por obrigação, por dever, porque senão Deus vai me castigar. Não. Eu estou falando aqui porque o Deus de amor não desistiu de mim e o Deus de amor não vai desistir de você. Se você foi tocado por esta palavra, se você foi tocado por esta mensagem, eu convido você a orar comigo agora. Ore, faça a oração de Jonas. Se arrependa, volte para os braços do Pai. Quanto tempo você vai resistir nas entranhas do grande peixe? Quanto tempo você vai resistir no ventre do inferno? Ou no lugar dos mortos? Ou na sepultura? Ou preso nos fundamentos da terra? Deus faz um convite para você hoje. Venha mais perto de mim. E o primeiro passo é uma oração. E eu quero orar por você. Você quer orar comigo? Aonde você estiver. Você pode levantar a tua mão agora e dizer: eu me rendo, Senhor. Eu quero voltar a me comunicar contigo. Tenha misericórdia de mim. Pai, em nome de Jesus, eu quero te apresentar esta pessoa, este homem, esta mulher, as pessoas que estão neste momento se rendendo diante de ti e reconhecendo que tu és um Deus de amor, de compaixão e que não desiste daqueles que se perderam um dia. Tu, Senhor, não desiste dos teus planos. E nós fazemos parte dos teus planos. Então tu não queres nos castigar pelas nossas atitudes erradas. Tu não queres nos destruir, não. A verdade é que tu queres nos trazer de volta para os teus braços. Receba, Senhor, a vida destas pessoas que estão orando, e muitos eu vejo chorando neste momento. Volta, aleluia. Traze-os de volta, Senhor, com a tua poderosa mão, e dê a eles abrigo, ajuda, assistência, em nome de Jesus. Eu te apresento esses teus filhos, que eles possam dizer como Jonas disse: e o Senhor me tirou daquele lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus ouviu a tua oração. Depois que Jonas orou, ele foi vomitado em terra firme. A salvação veio por completo. E Jonas seguiu os planos de Deus, foi pregar a Nínive. E diferentemente de outros profetas, Jonas não foi torturado, não arrancaram a pele dele, não colocaram ele para secar ao sol, não. Diferentemente de outros profetas, Jonas foi até a Nínive, e a cidade de Nínive se converteu, e o Senhor teve misericórdia daquele povo, e por 150 anos, Nínive serviu ao Senhor. Eu quero abençoar tua vida e me despedir de você neste momento. Que Deus possa abençoá-lo grandemente e que você tenha recebido esta palavra em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe em nome do Senhor. Amém.